gente! Oi, meninas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, a gente chega aí na nossa aula do idoso, nutrição do idoso. Então, a gente passou pela fase pré-escolar, escolar, adolescência, fase adulta e chegamos agora na vida idosa, na terceira idade, como também conhecida ou ainda conhecida como melhor idade, não é? Bom, gente, é importante que vocês saibam. No Brasil, que é um país considerado aí subdesenvolvido ainda, o idoso é considerado idoso, né? Uma pessoa idosa quando ela tem idade a partir de 60 anos. 60 anos para cima é considerado idoso aqui no Brasil. Tá? Esse aumento da população idosa acontece no mundo inteiro, o Brasil não seria diferente, né? Então, aqui em 2020, se tem aí a propensão, né, que os idosos chegariam aí a 1 bilhão da população em geral, ou seja, 13% da nossa população do mundo é composta por idosos. No Brasil, essa população idosa, geralmente aí a gente estima que seja 11,7, quase 12% da população num todo, né? E esse número aí deve dobrar daqui a 25 anos. Né? Então a gente deve ter 22% praticamente de pessoas idosas, mas futuramente aí. E, né, por conta disso, gente, vocês percebem que os idosos hoje em dia, eles são mais preocupados com saúde, preocupados com alimentação, atividade física. Um idoso de 60 anos, 65 anos, ele não parece idoso, tá? Então, a gente cuida, né? A gente fica feliz porque nosso processo, né? A nossa expectativa de vida tem aumentado. E aí você tem uma maior preocupação deles com alimentação, com saúde, né? Então, é o aumento na expectativa de vida que explica isso aqui. Quanto de gente a gente tem na fase da terceira idade, né? E também esse aumento na expectativa de vida torna importante que a gente estude os idosos, que a gente se especialize nessa área, quem gostar, né? Porque é um campo de trabalho para o técnico de nutrição, para o nutricionista. Né? A gente tem aí as instituições de longa permanência, a gente tem os centros de convivências de idosos, a gente tem idoso em academia, a gente tem idoso em hospital, enfim, né? O idoso está em praticamente todas as áreas que a gente for trabalhar. Eu, por exemplo, trabalhei, né, a minha vida toda, praticamente científica, foi estudando idosos, é algo que eu gosto de estudar bastante, né, e vai contribuindo para a nossa formação como um todo. Então, é importante que a gente estude para reduzir o impacto negativo das alterações fisiológicas, porque quando a gente vai envelhecendo, vão acontecendo mudanças no corpo, independentemente da gente estar doente ou não, essas mudanças vão acontecer, mas é importante que a gente reduza as consequências negativas dessas mudanças e também para a gente fornecer para esses idosos melhor qualidade de vida sempre, não é? No idoso, pessoal, vão acontecer alterações fisiológicas e anatômicas, e a gente vai falar um pouquinho disso durante a aula. Essas mudanças podem repercutir na saúde e na nutrição, no modo deles se alimentarem, e aí eu tenho lá um vice-versa, né? Se eles estão se alimentando diferente, isso vai interferir na saúde deles. Como quais, gente? Alteração no paladar, o idoso apresenta. Muitas vezes a gente vai falar disso aí durante a aula, mas eu tenho uma redução do paladar, então muitas vezes eu tenho que intensificar sabor no idoso, por exemplo, né? Sabores com sal, açúcar, e às vezes isso é complicado porque você tem um risco de diabetes, um risco de pressão alta. Tem a redução de capacidade funcional também no idoso. Essa redução de capacidade funcional, gente, é o seguinte: uma coisa é você ter 20 anos e conseguir fazer todas as suas atividades diárias. Outra coisa é você ter 80 anos, né? Muitas vezes você não tem tanta agilidade como você tinha quando era jovem, né? Então, essa redução da capacidade funcional, alterações de processos metabólicos do organismo que vão acontecendo, e, claro, modificação da composição corporal, e a gente vai comentando isso durante a nossa aula. Bom, gente, começando aí falando da boca, né? O que acontece com o idoso? Muitas vezes o idosinho ele vai ter ausência de dentes, né? Especialmente população mais carente, vai ter problemas de edentulismo, não vai ter os dentes, ou vai ter metade dos dentes, ou ainda a prótese, ela não tá bem ajustada. E aí, se eu tenho, né, falta de dentes, ou se minha prótese não tá bem ajustada,
como é que eu vou comer comidas mais sólidas? Não come mais pastoso. Isso pode interferir na nutrição desse idoso e favorecer uma desnutrição. Outra coisa, tem a presença de cáries, muitas vezes, que vai atrapalhar, né, nessa mastigação. Ocorrência de xerostomia, lembre que xerostomia é a boca seca, então muito idoso vai apresentar isso, vai ter essa sensação de boca seca e fica difícil de lubrificar ali, né, a mastigação, enfim. E aí a gente tem que trabalhar com alimentos mais líquidos, né, para favorecer que ele consiga mastigar melhor. E, claro, estimular a salivação dele também. Esses processos, gente, com certeza vão atrapalhar a mastigação, trituração, deglutição, né, do idoso e frequentemente vão interferir no estado nutricional. Como, Pro? Se eu pensar que um idoso, ele só está consumindo sopa e papa, ele não está conseguindo consumir todos os nutrientes necessários. Então, ele entra num risco de desnutrição, tá? Alto. Paladar, gente, idoso tem redução da percepção dos sabores salgados, doces e ácidos. Então é muito comum o idosinho ele falar para você que ele tá achando tudo insosso, sem sabor, porque ele tem mesmo, isso é natural, não é que você não tá pondo sal ou a cuidadora não tá pondo sal ou açúcar, não, é que é do próprio organismo. E aí o que acontece? A gente vai ter que, como se diz, a gente vai ter que intensificar esses sabores com produtos naturais, muitas vezes, para melhorar, para não aumentar muito o sal, não aumentar muito o doce para ele. Outra coisa que acontece, gente, alterações na composição corporal. O idoso, conforme ele for envelhecendo, conforme mais velhinho ele estiver, menos peso ele vai ter uma redução do peso corporal, tá? A gente vai entender como isso vai funcionar. Mas é só vocês observarem vós que já estão numa idade muito avançada, 80, 90 anos, compara eles com 50 anos, 60 anos, tem uma redução de peso e tem redução de estatura. Por que essa redução de estatura? Porque conforme a gente vai envelhecendo, vai dando uma diminuída nos espaçamentos da coluna. Então, o idosinho vai diminuir, isso é comum do nosso processo de envelhecimento, isso vai acontecer com todos nós. Ocorre também a perda de massa muscular, né, a sarcopenia. A partir dos 30 anos, a gente já tem redução de massa muscular, conforme a gente vai envelhecendo, vai intensificando ainda mais. Perda de massa muscular e perda de força muscular, a gente vai chamar de sarcopenia, pessoal. É um grande problema de saúde pública nos idosos. Aqui, gente, com relação à nossa estatura do idoso, né? Então, o valor da altura tende a reduzir com a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, eu vou falando para vocês, essa estatura nossa vai diminuindo. Então, tem a tendência de reduzir de 0,5 centímetro a 2 centímetros por década, a partir dos 40 anos. Então, a partir dos meus 40 anos, eu tenho essa tendência de ir reduzindo de estatura, ficando mais baixinho, tá? Por que isso vai acontecer? Porque você tem uma diminuição na espessura do osso, a própria resistência, e aquilo que eu comentei com vocês, gente, muitas vezes você vai tendo uma redução do espaçamento da coluna, então vai reduzindo. Outra coisa que pode acontecer é muito postura, gente, postura inadequada durante a vida inteira, muito corcunda, isso vai diminuir a estatura. Alterações hormonais também vão atrapalhar, especialmente na mulher, menopausa, tem redução, né, do estrógeno, né? E aí o estrógeno é muito associado à massa óssea. Então a gente tem que vai observar essa redução de estatura no idoso. Peso, pessoal. O peso do idoso também reduz com a idade, mas essa redução vai variar muito conforme a faixa etária que ele tiver, tá? Então, por que o idoso, gente, diminui de peso? Porque ele perde água. O idoso, ele é considerado um ser, né, sempre de risco para desidratar, porque ele tem uma diminuição da água corporal, comparado com os adultos, ele tem redução de massa muscular, que eu já comentei com vocês, que isso vai acontecendo naturalmente com todos nós, e ele tem redução de massa celular. Se eu tenho redução de osso, redução de músculo, redução de isso, então ele vai diminuir também. E é muito mais frequente e mais comum da gente observar em quem, gente? Em homens. Homens podem
Pode observar os avós de vocês, tá? Os homens, eles vão ter um peso menor do que as mulheres, às vezes. Eles vão ficar mais magrinhos conforme a idade vai passando. Aí, o que acontece? Geralmente, o idoso vai transformar, né, o peso dele em grandes picos. Então, o ganho do peso do homem, né, o máximo lá do peso corporal dele, ele vai atingir por volta dos 65 anos. Isso eu tô falando de um idoso saudável, tá, gente? Que não tem nenhum problema que vai aumentar o peso corporal dele. Mas ele vai ter um pico de peso, então ele vai aumentar o peso dele a partir dos 65 anos. Depois, esse peso vai diminuindo conforme o tempo, tá? Nas mulheres, esse pico do peso vai ocorrer bem depois, ó, só 10 anos depois. Ou seja, até os 75 anos ela pode ganhar peso e ganhando, vai acontecer o pico do peso e depois ela vai declinando nesse peso corporal, tá? Os dois sexos vai diminuir peso corporal. Mas na mulher é muito comum a gente ver as idosinhas um pouco mais cheinhas até os 75 anos, passou dos 75 elas vão diminuindo de peso corporal, tá? Então o processo é um pouco mais lento para as mulheres, né? Esse estado nutricional que eu comentei com vocês do idoso, gente, pode ser afetado por uso de medicamentos, que vocês sabem que na terceira idade é muito comum eles utilizarem medicamentos para tudo, né? Utilizarem aquele boom de medicamentos. Então, esses medicamentos podem atrapalhar no apetite, redução de apetite, pode atrapalhar na absorção dos nutrientes, né? Porque tem a biodisponibilidade. A gente tem muitas doenças neurológicas que afetam o idoso, como mal de Parkinson, Alzheimer, e muitas dessas doenças vão dificultar o manuseio, né? Como eles pegam a talher, especialmente Parkinson. E aí, se eu fico tremendo muito, eu tenho vergonha de comer na frente dos outros, né? Eu tenho vergonha de comer, eu me sinto mal, então eu quero realmente parar de comer. Então, isso vai interferir no estado nutricional. Então, o grande risco do idoso é desnutrição, gente. Baixas condições socioeconômicas, pessoal. Vocês sabem que a aposentadoria aqui no Brasil não é, né, grande salário, né, como deveria ser. Então, a gente tem idoso que passa um mês com um salário muito baixo. Então, se um mês com um salário muito baixo, eu tendo a escolher alimentos mais ricos em farinha, mais ricos em energia, e aí eu tenho esse risco de desnutrir, né? E depressão. Por que depressão, pessoal? Muitas vezes é um idoso que perdeu sua esposa, seu esposo, muitas vezes é aquele idoso que a família, né, os filhos casaram, saíram, e eles ficam mais sozinhos. Então tem essa tendência de depressão mesmo na terceira idade, infelizmente. Como eu comentei com vocês, a subnutrição, né, a desnutrição é muito comum, né, nos idosos, né, a gente sempre, durante estudos aí, a gente sempre vê uma grande porcentagem de idosos desnutridos, né, e essa desnutrição na fase, né, na terceira idade, ela leva a grandes riscos de complicações. Então, uma pessoa desnutrida, né, um idoso desnutrido, ele tem mais chance de pegar infecção, ele tem mais chance de dificultar a cicatrização de feridas. Imagina, ele é desnutrido e tem diabetes, por exemplo. Pior ainda o quadro. Ele tem chance de falência respiratória, porque, né, como a gente tem aí os músculos da respiração, eles precisam de proteína, né, para eles trabalharem direito. Se eu não tenho uma boa nutrição, como é que esses músculos aqui vão conseguir fazer o movimento de respirar? Insuficiência cardíaca, então muitos geram esse quadro, porque lembra, coração também é, né, músculo, então eu preciso de proteínas. Eu tenho também, né, algumas proteínas envolvidas lá na minha função hepática, então pode gerar problemas no seu fígado. Redução de filtração glomerular, que seria a redução do trabalho dos rins, e também na produção do suco gástrico. Aqui, pessoal, eu peguei essa tabela que mostra todos os, como é que se fala? Todos os aspectos gerais, né? Tudo que vai ocorrendo nos órgãos, né? Durante o nosso envelhecimento. Então, por exemplo, na boca, o que ocorre? Você tem a ausência total ou parcial dos dentes, né? Que podem acontecer aí na terceira idade. Redução da produção de saliva e também da composição da saliva, ela vai mudando conforme a gente vai envelhecendo. Na faringe, no esôfago, também pode ocorrer uma fraqueza nessa musculatura, o que muitas vezes o idoso vai ter depois disfagia, que possivelmente vocês já viram lá em fisiopatologia. Ocorre uma fraqueza nesse músculo, porque a gente tende a perder massa muscular, e aí tem o risco de ter a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. A gente tem no estômago, né, o risco dessa mucosa gástrica
gástrica, ela atrofiar, né? Então, você ter uma redução da produção de suco gástrico, que muitas vezes vai explicar essa dificuldade de digestão que muito idoso vai apresentar. O intestino, muitas vezes você tem redução de diminuição, né, de células da absorção, o que dificulta a absorção de nutrientes. Você tem diminuição do tônus, do tônus do muscular, do cólon, né? Que seria o cólon intestinal. Então, você tem uma chance de constipar, o idoso ser, né, ter prisão de ventre, porque os músculos ali, eles ficam mais parados, né? Então, esse tônus muscular vai diminuindo. Pâncreas também, redução de síntese de enzimas digestivas, que vai atrapalhar a digestão. Fígado, também diminuição de síntese de ácidos biliares. Rins, né? Há uma chance aí de elevar alguns metabólitos, porque também pode ter uma diminuição na função dos rins. Ou seja, são inúmeras alterações que vão ocorrendo com o envelhecimento que a gente vai precisar cuidar desses idosos para eles não interferir tanto na saúde deles, né, na qualidade de vida deles. Como consequências, né, dessa subnutrição, dessa desnutrição, pessoal, muitas vezes se o idoso internar e ele estiver desnutrido, ele vai ficar mais tempo internado. Então, é um grande risco, pessoal, especialmente agora que a gente está tendo o coronavírus, né? E aí se fala muito dos idosos. Realmente, a gente tem que cuidar bem deles. Eles têm que ficar isolados, tá? Por que eles têm que ficar isolados? Porque imagina, se eu tenho um idoso desnutrido, pegou o Covid, ele internar, ele tem muito mais chance de vir a óbito por conta disso. Porque ele já tem uma redução, como vocês viram aqui, de várias funções. E se ele estiver desnutrido, essas funções vão estar ainda mais diminuídas, pessoal. Então, ele tem uma chance de ficar mais tempo internado, ou ele até se curar, enfim, se tratar, mas ele voltar para o hospital depois por alguma intercorrência. Ele tem uma chance, o idoso desnutrido, ele tem uma chance de ser institucionalizado, que nada mais é do que você colocar esse idoso numa instituição de longa permanência, e ele tem menor sobrevida, né? Chance de viver mais tempo, tá? Mas não é só a subnutrição que é famosa nos idosos, gente. Obesidade também tem sido comum. Eu mesmo estudei durante o meu mestrado obesidade nos idosos, e foi frequente, né? A gente viu que obesidade sarcopênica, que é uma obesidade que eu tenho redução de massa muscular, é associada a maior chance de óbito. A gente estudou aqui os idosos do Brasil, né? Idosos de São Paulo, por exemplo. A obesidade, gente, na terceira idade também vai acarretar, né, causar alterações psicológicas e sociais, e também aumenta o risco da morte prematura, porque lembrem que a obesidade é uma doença inflamatória. O indivíduo obeso, ele produz muitas, né, substâncias inflamatórias, que também tem sido um grande risco estudado lá com relação ao Covid, né? Então, é um grupo de risco. Então, se eu tiver um idoso com obesidade e também que pegue o Covid, ele tem risco triplo, né, de vir a óbito por conta disso tudo. Obesidade, pessoal, é relacionado à resistência à insulina. O que seria resistência à insulina? A insulina, né, ela é produzida, estimulada quando a gente consome açúcar. Então, consumimos aí um alimento rico em carboidrato, ela vai ser estimulada lá pelo pâncreas a ser produzida. Vai ser produzida. Então, imaginem, ela vai pegar esse açúcar e levar lá para a célula que vai, né, realizar a atividade. Né? Ela vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea e levar para a célula. O que acontece? Quando eu estou obesa, eu vou transformando nas minhas células uma camada de gordura. Essa camada de gordura, muitas vezes, ela vai impedir da glicose entrar na sua célula. Então, ela vai ser resistente à insulina, a sua célula, porque ela tem algo ali impedindo da entrada da insulina junto com o açúcar. E aí, eu sempre vou ter uma glicemia elevada, porque eu tenho resistência à insulina. Isso é perigoso, tá, gente? Porque a gente tem um risco de hiperglicemia, um risco de diabetes alto. Doenças crônicas não transmissíveis, vocês sabem que a obesidade é ligada a diabetes, né, tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e também doenças osteoarticulares, artrite, artrose, problemas no joelho, problemas na coluna. Aí, pessoal, quantas deficiências nutricionais, né, que são mais comuns em idosos? Olhem só, vitamina B12, né, os indivíduos com idade a partir de 70 anos geralmente apresentam gastrite atrófica,
Ou seja, eles têm uma diminuição da acidez ali do suco gástrico e muitas vezes eles têm diminuição da produção do fator intrínseco. O fator intrínseco, gente, ele é responsável por auxiliar na absorção de vitamina B12. Então, se eu tiver idosos com essa gastrite atrófica ou pessoas com gastrite atrófica por genética, eu tenho chance de redução de absorção de vitamina B12. Se eu tiver essa redução de vitamina B12, eu entro no risco de entrar na anemia por falta de vitamina B12, que é chamada de megaloblástica, né? As células do sangue, elas ficam maiores. Também tem um risco de neuropatia periférica, então ele muitas vezes perde sensibilidade nas extremidades, principalmente dedos, né? Dedos do pé e da mão. Dificuldades de marcha, né? A deficiência de vitamina B12 também vai interferir nessa velocidade dele. E nos déficits de cognição. O que seria isso, gente? Cognição é a capacidade da gente aprender, fazer atividades que envolvam o cérebro. O idoso com deficiência de vitamina B12, ele vai apresentar deficiência nesse nível dele cognitivo. Não é nem demência, tá? É uma deficiência. E muitas vezes, gente, chega num nível que você tem que administrar essa vitamina B12 pela veia, né? Nutrição parenteral. Outra deficiência muito comum, pessoal, é a vitamina D e cálcio. E é super importante nessa fase, né, gente? Porque você tem um risco muito grande de osteoporose aqui. O envelhecimento, ó, reduz a absorção da vitamina D pelo intestino, tá? E muitas vezes também vai reduzir a produção de vitamina D que a gente tem pela pele. O idoso tem menos células que serão capazes de produzir a vitamina D pela pele. Então ele entra num risco. Por isso que vocês veem tanto suplementos de vitamina D e cálcio destinados ao idoso, porque é sim um risco dele ter dessa deficiência. A absorção de cálcio também vai reduzindo conforme a gente vai envelhecendo, tá? E aí a gente entra naquela necessidade de suplementar, né? Vamos sempre avaliando os exames sanguíneos com o nutricionista e entra com suplementação, especialmente em mulheres, né? Pós a menopausa. Outro risco, né, gente? Outra deficiência no idoso, que eu até já comentei com vocês, esse risco de desidratação. A gente fala que o idoso é um desidratado já. O sistema dele vai reduzir, né? O sistema renal dele, ele vai diminuir a capacidade dele funcionar conforme o tempo vai envelhecendo, certo? Além disso, pessoal, o idoso tem menos sede do que o jovem. Então, ele não tem o costume de beber tanta água conforme o jovem, porque ele não tem sede. Então, é nosso papel estimular esse consumo dele de água. Muitas vezes, esse consumo de água também vai ser baixo, porque ele tem algum problema cognitivo. Então, vamos pensar numa demência ou também num Alzheimer, num nível mais crítico. Então, eles esquecem mesmo de beber água. Eles têm também, às vezes, debilidades físicas, né, que impedem ele de beber água, às vezes tem vergonha de sempre ficar pedindo para filhos, cuidadores e etc. Então, a gente tem que estimular esse consumo de água para eles. Energia, gente, com relação às nossas necessidades nutricionais no idoso, a necessidade dele geralmente é menor do que um adulto, por quê? O corpo dele todo está reduzindo aí o funcionamento, certo? E ele geralmente faz menos atividade física. Então, se eu pensar no metabolismo do idoso, olha só, entre 50 e 70 anos, o metabolismo deles cai de 7,5. Muito, né? Muito, se a gente pensar no metabolismo agora. E, ó, depois dos 70 e 80 em 10% mesmo deles. Por isso que o idoso ele vai ter menos necessidades energéticas do que um adulto. Então, para idosos acima de 65 anos, a gente vai recomendar aí de 35 a 40 calorias por quilo por dia. Para idosas, de 33 a 40. Lembra, eu vou pegar aqui, ó, 35, multiplico pelo peso dele pelo dia, certo? Ou 33 multiplico pelo peso dela pelo dia. E posso a gente vai calcular o peso, né? A gente vai calcular o índice de massa corporal. Só o que vai diferenciar é como a gente vai classificar o idoso, certo? Então, a gente vai lá, faz a avaliação nutricional, peso, divide pela altura ao quadrado. Mas eu venho classificando, pessoal, conforme a minha Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, tá? Então, a tabela, a classificação nutricional de idosos,
É diferente, tá? Então, tanto eu tenho essa tabela, quanto eu tenho essa tabela do NSI. Qual que a gente utiliza mais no Brasil? OPAS, tá? 2001. Por que a gente classifica o idoso diferente? Porque vocês viram todas as mudanças que vão acontecer no envelhecimento. Comparar um idoso com uma pessoa de 30 anos, não tem como, né, gente? Então, eu vou classificar, calculo o IMC, classifica em subnutrido a partir aí, né, se tiver menos que 23 quilos por metro quadrado, peso adequado entre 23 e 28, excesso de peso entre 28 e 30, a obesidade continua igual acima de 30 quilos por metro quadrado. O que não tem é a diferenciação de obesidade 1, 2 e 3, tá, no IMC do idoso. Vocês também vão ver essa classificação, que é do NSI, que é para obeso. Geralmente era mais utilizada nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem alguns locais que usam. Então, você tem subnutrido um IMC abaixo de 22, peso adequado, IMC entre 22 e 27, excesso de peso maior que 27 quilos. Aí calcula o peso ideal, se ele estiver acima ou abaixo do peso, conforme vocês já sabem. E você tem aqui, ó, a tabela da OMS, se você não quiser utilizar a fórmula de bolso, que é aquela lá dos 30 a 40 calorias por quilo por dia. Então, vai sempre utilizar essa daqui, ó. Maior que 60 anos, multiplica pelo peso, vê se é homem, vê se é mulher. E depois, ver o nível de atividade física, geralmente, né, a gente tem idosos muito ativos ainda, então tem idosos que praticam atividade física, são atletas, então entra aqui no intenso. Geralmente eu tenho idosos mais quietinhos em casa, então vem no atividade nível leve, certo? Relação à proteína, pessoal, olha, vem aqui de 10 a 35% do VET, então calculou o VET, vem cá e distribui de 10 a 35% ou de 10 a 20% conforme a recomendação. Ou vocês ainda podem utilizar de 0,8 a 1 grama por quilo por dia. Então, se eu pensar num idoso que pesa 70 quilos, ele deveria consumir 70 gramas de proteínas no dia. Lembrando que, ó, produção de proteínas no idoso, ela é mais lenta. Ganho de massa muscular ou manutenção de massa muscular é um pouco mais lento, tá, gente? A gente tem que fazer de tudo para esse idoso manter a massa muscular que ele tenha. Para isso, eu preciso pensar numa dieta, num plano alimentar com melhor qualidade de proteínas, com os alimentos mais ricos em proteínas, com alimentos que façam um mix e eu forneça uma proteína completa para esse idoso. Tá? Outra coisa que reduz lá para ele com relação a proteínas é digestão e incorporação desses aminoácidos aí nas proteínas em geral do corpo. Tá? Então, um idoso tem maior necessidade de aminoácidos essenciais, geralmente ele vai apresentar redução de massa magra, ele tem perda de vigor, né, físico, enfim. Então, a gente tem que sempre preferir proteínas que tenham um baixo teor de gordura. Por quê? Porque o idoso entra também no risco de doenças cardiovasculares, né, conforme a gente vai envelhecendo. Aí, conforme carboidrato, né, gente? A gente vai pensar aqui, igual o adulto, a maior fonte de energia no idoso tem que vir dos carboidratos, tá? E se eu não coloco um carboidrato adequado para o idoso, o que vai acontecer? Ele vai entrar em catabolismo, ele vai pegar energia, né, dos músculos, e a gente não quer, porque ele já vai ter redução de massa muscular. Então, a gente vai fornecer carboidratos em quantidade adequada para esse idoso, pensando em 45 a 65% do VET, ou de 55% a 60% do VET, certo? Essa ingestão adequada de carboidratos também é importante para a gente evitar risco de hipoglicemia aqui no idoso e também de problemas relacionados à obesidade. Então, eu não posso ir nem excesso, nem também evitar ao máximo esse carboidrato. Pensando no carboidrato, né, gente, essa é a recomendação para todos os grupos etários, evitando alimentos ultraprocessados, né, com muito açúcar, muito doce, muito carboidrato, farinha refinada, tentar evitar isso, porque geralmente eu falei para vocês que o idoso entra no risco de constipação intestinal, né? E se eu fico fornecendo só essas farinhas brancas para o idoso, bolos com farinhas brancas, tudo farinha branca, ele tende a ter ainda mais constipação intestinal, há o risco de câncer de cólon, né? Que seria o câncer do intestino, e diabetes mellitus também, tá? Então, preferir alimentos mais integrais, né? Os tubérculos, o arroz, os pães, as aveias, bolacha integral, frutas, vegetais aí mais variados. Com relação a fibras, gente,
A recomendação que a gente tem de fibra para idoso é igual a do adulto, certo? Então, 40 gramas de fibras a cada 1.000 calorias. Se eu pensar em um idoso que consuma 2.000 calorias, ele vai consumir 28 gramas de fibras. Ou a gente pode diversificar. 21 gramas por dia para mulheres e 30 gramas dias para homens, tá? Essa ingestão de fibras adequada, ela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, especialmente colesterol elevado, né, infarto, derrame, etc. E também vão ajudar no funcionamento do intestino. Com relação a gorduras, a gente tem aí de 20 a 35% do VET, ou pela OMS de 25 a 30% do VET. Aqui eu deixei para vocês quanto, né, fornecer dos ácidos graxos saturados, dos poliinsaturados e do ômega 6. Lembrando que esses daqui são as gorduras boas, esses daqui são gorduras que a gente tem que controlar o consumo, porque, né, são consideradas ruins. Pensando nisso, gente, né, nessas gorduras, esses alimentos, a gente tem que controlar a gordura em geral. Pensando nos alimentos com ômega 3. Incentivar o consumo de pescados de água fria, né? Que são salmão, atum, linguado, cavala, óleo de canola, também uma boa fonte de ômega 3, linhaça também. Alimentos com ômega 6, né? Então a gente tem os óleos vegetais em geral. Aqui, se eu pensar num geral, em todas as gorduras boas, eu lembro do azeite, das frutas oleaginosas, do abacate e também do óleo de canola. Controlar, né, o consumo de gordura saturada, carnes vermelhas, pelinha de frango, carnes, né, suínas, embutidos, né, salame, presunto e etc., que são ricos em gorduras saturadas, e também evitar consumo de alimentos ricos em gorduras trans, margarina, óleos, né, hidrogenados, que a gente vai encontrar no sorvete, em chocolate, em pães, em biscoitos, enfim, muita coisa, gente. Aqui eu deixei para vocês, a título de curiosidade, ó, uma tabela das recomendações aí de minerais para os nossos idosos, certo? Então, ela é bem interessante para vocês darem uma olhada com calma. Lembrando que aqui, gente, ó, esse UL seria o máximo que uma pessoa deve consumir no dia, então a gente nunca pode passar disso. Recomendação é essa, mas a gente nunca pode passar do UL, tá? Aí a gente tem lá, gente, pensando na alimentação do idoso. A gente tem que ajustar conforme a forma de apresentação, tem que deixar um pratinho bonito para o idoso, montar bonitinho. É interessante fazer o fracionamento das refeições conforme a fome do idoso. Textura, a consistência dos alimentos tem que ser adequada né, principalmente a boca do idoso, como que ela tá, e também a deglutição desse idoso. Se ele for desnutrido, lembrar da densidade energético-proteica dos alimentos. Então, adicionar alguns alimentos que são ricos em energia para você aumentar o valor calórico, não necessariamente aumentar, né, a quantidade de alimentos, e também estimular os reflexos sensoriais do idoso, porque muitas vezes eles têm declínio cognitivo, né? Então, quanto mais a gente conseguir um prato variado, melhor. Essa pirâmide, pessoal, é a pirâmide adaptada para os idosos, a pirâmide alimentar dos idosos. A gente até já comentou um pouquinho dela. Então, aqui na base, eu tenho incentivo às atividades da vida diária. Então, tem os esportes, mas, ó, ato de cozinhar, ato de jardinar, tudo isso é importante que a gente incentive para o idoso, até muito pelo sistema psicológico dele, né? Água, né, lembrar do consumo de água. Aqui, né, consumir mais produtos de origem integral, os vegetais, as frutas, aqui os óleos, né, e gorduras, os laticínios e, por fim, aqui as proteínas, tá? Tanto feijões quanto também carnes e peixes. Relembrar sempre, gente, só para a gente ir finalizando, consumir adequadamente líquidos, porque, lembra, idoso é um indivíduo desidratado, muitas vezes também eles utilizam diuréticos para controle de pressão, então a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes é um indivíduo que está com alguma debilidade, tanto de braços quanto de pernas, não consegue pegar direito, tá em cadeira de rosa, usa bengala, enfim, tá? Então é importante que a gente tenha esse controle, priorizar o consumo dos alimentos integrais para melhor controle do açúcar nesse sangue, tentar consumir mais variado aí legumes, em saladas, em purês, em cremes, em sopas, enfim, do modo que a gente conseguir incorporar esses legumes e vegetais.
Motivar esses idosos a consumirem hortaliças, né, das cores diferenciadas todos os dias. Legumes em conservas podem ser consumidos, mas em moderação, pensando em milho, em ervilha, em palmito e enfim. Consumir frutas secas e frutas frescas como parte das refeições, geralmente dentro de sobremesas e saladas, ou ainda nos lanchinhos e intervalos em geral, tá? Lembrando que essas frutas e verduras são aí ricas em fibras, vitaminas, minerais, que aí vocês já super sabem, né? A gente já tá no finalzinho aí do curso. Lembrar que esses compostos todos ajudam aí a prevenir doenças. Com relação a produtos lácteos, incentivar o consumo sim nos idosos, se não tiver nenhuma intolerância ou alergia à proteína do leite. Então, pensando em versões mais desnatadas ou semi-desnatadas, mas o integral pode, contanto que ele não consuma demais aí as gorduras desses lácteos, né? Leite, coalhada, iogurte, tudo é muito importante para ele. Carnes, pensar também, né, que elas são importantes, porque elas vão fornecer B12, vai fornecer ferro, mas lembrar de evitar carnes gordas e pele do frango, preferindo aí carnes mais cozidas, assadas, grelhadas e que utilizam menos óleos nas preparações. Estimular o consumo de peixes, que a gente já acabou comentando, consumo de feijões, leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha deve ser também incentivado, porque são ricos em vitaminas do complexo B, também ajudam no consumo de proteínas, tem cálcio, enfim, são boas opções de alimentos. Evitar as frituras e doces e reduzir consumo de óleo durante as preparações, tá? Isso a gente orienta o idoso, mas não é só o idoso, tá, gente? Os cuidadores também, né? Cuidar com a temperatura dos alimentos, tá? Porque muitas vezes, pessoal, o idoso, ele tem uma diminuição dessa sensibilidade da boca. Então, ele pode colocar um pouco na boca e aí ele já super acha que está quente, sabe? Acha que está quente demais, porque ele tem, com relação à sensibilidade térmica dele, ele aumenta. O paladar diminui, mas a sensibilidade térmica dele aumenta. Ou seja, o que eu poderia achar tranquilo para mim, colocar na boca, mastigar, engolir, o idoso pode ser que ele não ache. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui com a temperatura dos alimentos, tanto pensando no gelado, quanto também pensando no quente. E claro, pessoal, é muito importante que a gente estimule o entrosamento do idoso, porque a gente viu que um dos grandes riscos é a depressão, muitas vezes por conta que o idoso, ele deixa de fazer as atividades que ele fazia em grupos, tá? Então é importante que a gente estimule, que ele participe das atividades familiares e sociais também, vai favorecer o apetite dele. Aqui eu tô deixando para vocês a tabelinha, né, de como que a gente faz a fracionamento das refeições do idoso. Por fim, só os 10 passos para alimentação saudável para as pessoas idosas, certo? Mas aí vocês já sabem, muda muito pouco da população adulta. E por fim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre o idoso, né? Então, talvez seja um start para quem gosta de trabalhar com idosos, para quem gosta de conversar com idosos. Quem tem idosos em casa, né? Super ajuda também ter essas informações. E é isso. Até a nossa próxima aula, né? A gente vai ter aula ainda de estética e esportiva, mas vejo vocês depois. Beijinho, gente!